Cristo. Bem, as crianças vão descer, já podem ir para suas classes. Enquanto elas descem, só falar alguma coisa que não tem nada a ver com avisos, nada muito importante. Então, parece besteira, né? Mas a gente troca a pilha desses aparelhos todo domingo. E o que acontece? De repente a gente pode estar jogando uma pilha que tem ainda condições de ter uma duração maior. Então nós vamos ficar com uma pilha até acabar. Então se acabar no meio do estudo, vocês fiquem tranquilos que foi programado, tá bom? A gente poderia ter posto uma nova, mas a gente vai usar porque em tempos de economia, qualquer coisinha é importante, né? Então a gente tem, se acabar, a gente continua, vocês não percam a atenção. Irmãos, queria agradecer a Deus pela reunião que nós tivemos ontem de liderança. Tivemos uma reunião de planejamento com os ministérios da igreja. Nós falamos algumas coisas que vão acontecer nos próximos 3 meses. Então, março, abril e maio, todo o planejamento foi terminado com adolescentes, jovens, crianças, juniores, casais. Então, a gente está se organizando. Por que a gente está se organizando um pouquinho mais, dando um salto naquilo que nós fazíamos nos outros anos? Nós precisamos entender que tudo que a gente faz na igreja precisa ter intencionalidade, né? E com base em propósitos. Então nós temos alguns propósitos como igreja, de cumprir o chamado do Senhor, cumprir a missão que Ele nos deu. Então nós precisamos trabalhar em conjunto. Então tudo aquilo que acontecer, quer seja no ministério infantil, nos juniores, nos adolescentes, nos jovens, nos casais, nos solteiros, em tudo que acontece na igreja, a gente precisa ter a cooperação, o envolvimento e a dedicação de cada um aqui. Então no final nós vamos dar alguns avisos, e um dos avisos tem a ver com um trabalho que vai ser feito específico para com as mulheres. Então nós precisamos, como homens, cooperar com esse trabalho. Por exemplo, cuidando dos nossos filhos, para que as nossas mulheres tenham um bom tempo aqui, né, de dedicação, de estudo da palavra, de comunhão, o descanso merecido que elas precisam ter. Outra coisa que nós precisamos, se necessário for, servi-las de alguma forma. Então toda a igreja precisa estar entendendo que o planejamento que é feito é para alcançar novas pessoas, para edificar as que estão aqui e alcançar outras pessoas. Então, entenda-se como parte desse projeto, desse planejamento, se envolva, ouça, participe, para que a gente tenha um ano de 2015 abençoado, um ano de 2015 realmente cumprindo o chamado do Senhor. Irmãos, vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo de número 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, a gente faz uma revisão de 2 minutos. Se você olhar nesse quadro que está aqui, ou você olhar na projeção que está ali, existem algumas palavras que estão expostas, e essas palavras elas foram colocadas durante as últimas 2 semanas como princípios, valores, ações que devem nos inspirar como seres humanos, que devem nos inspirar como pessoas, que devem nos ajudar a entender que talvez, e muito provavelmente, alguns de nós, ou talvez todos nós, em alguma área da nossa vida estamos falhando em algumas dessas questões que estão sendo apresentadas. Por que eu digo nós estamos falhando com uma convicção plena? Por quê? Irmãos, todos nós, de alguma forma, somos colocados à prova no nosso dia a dia. Colocados à prova em questões muito simples. Hoje de manhã nós ouvimos o Rogério falando, nosso seminarista, e nós somos colocados à prova para ver se realmente nós estamos vivenciando o Evangelho do Senhor, estamos testemunhando daquilo que Deus faz nas nossas vidas, e aquilo que nós trabalhamos hoje de manhã é o que a gente vem trabalhando nas últimas semanas. E como que a gente está identificando? Identificando pequenas questões do dia a dia. Se realmente é possível para um cristão desenvolver uma vida cristã e se orgulhar da sua vida cristã, se nós não temos humildade. Humildade para sermos exortados quando estamos errados, humildade para ouvir a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que eu ouço semanalmente ou diariamente quando eu faço as minhas meditações, humildade para entender que quando estou errado preciso pedir perdão e quando não estou errado, fui ofendido, ter compaixão daqueles que foram, que me agrediram, né? Muitas vezes nós temos muita paciência para com os nossos erros, mas somos impacientes, intolerantes, apressados, pouco longânimos com os erros alheios. Então, por exemplo, como podemos ser cristãos se não vivenciamos a mensagem de compaixão que Jesus demonstrou por nós?
Como nós podemos ser cristãos se nós não temos coragem de abandonar os nossos vícios, os nossos maus hábitos, se temos vergonha de sermos chamados cristãos, se temos vergonha de dizermos, faço parte de uma igreja cristã, me dedico por amor ao Evangelho? Como sermos cristãos se temos vergonha, se temos medo? Né? Lógico que nós entendemos o nível de vida cristã que cada um aqui tem. Cada um está no início de jornada, no meio de jornada, mas todos nós precisamos gradativamente entender que no início da nossa vida cristã, nós precisamos dar um passo de coragem, nós precisamos dar um passo de fé, nós precisamos dar um passo de humildade, nós precisamos nos submeter àquilo que está sendo anunciado. Né? Como viver uma vida cristã sem submissão? A Bíblia diz que nós devemos nos submeter uns aos outros. A igreja foi instituída por Deus, ela tem um valor eterno, ela tem um valor significante para quê? Para que o Evangelho seja anunciado, para que nós sejamos edificados. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas outras ações, virtudes e valores que nós precisamos entender na nossa vida cristã, que são fundamentais. Senão o que acontece conosco? Com o passar dos nossos dias, nós cansamos da igreja. Só que, será que nós temos direito de nos cansar da igreja? Será que nós temos direito de abandonar aquilo que Deus instituiu? Ah, mas pastor, eu mudo de igreja. Legal, muda de igreja. E aí você tem duas perspectivas ao mudar de igreja. Eu estou desconsiderando o aspecto de você mudar por questões de conveniência logística, você mudou de bairro, você mudou de cidade, você não concorda com a doutrina dessa igreja. É natural que haja mudança, um trânsito religioso. É natural. O que você não pode fazer é simplesmente achar que ao mudar de igreja, você vai estar resolvendo todos os seus problemas. Porque quando você muda de igreja, você vai para um lugar em que a matéria-prima da igreja é a mesma de outros lugares. Qual é a matéria-prima da igreja? As pessoas. Então, quando você encontra pessoas, mas aí você começa a se envolver e você percebe que as pessoas têm defeitos. E aí você vai para outro lugar, elas têm defeitos. Então, você toma então uma outra iniciativa, eu não vou me envolver. Aí será que nós temos direito de não nos envolvermos com aquilo que é de Deus? Será que nós temos direito de não nos envolvermos simplesmente porque nós não queremos nos frustrar? Então, tudo isso que nós estamos trabalhando, irmãos, é justamente para tentar corrigir aquilo que nós perdemos no meio do caminho, ou aquilo que nós deixamos de adquirir por desconhecimento, por falta de oportunidade, porque nós nunca ouvimos a respeito disso. Então, nós temos aprendido algumas coisas que são fundamentais. Agora, hoje nós vamos ver um outro texto, que é o Lucas, capítulo de número 9, versos de número 51 a 62. É um texto bastante conhecido, mas só para a gente relembrar, na primeira semana nós falamos de quem? Quem era o nosso personagem principal? Zaqueu, né? A gente poderia dizer que o nosso personagem principal sempre é Jesus, né? Mas, em segundo lugar no nosso texto, Zaqueu foi o tema estudado, o personagem estudado, e nós vimos que foi necessário uma boa dose de humildade, uma boa dose de coragem, uma boa dose de disposição, de entender o amor de Deus e se submeter à sua vontade. Nós vimos então, na semana passada, uma outra personagem. Então, Jesus é o nosso personagem principal, mas a passagem estudada fazia referência a quem? Hoje vocês estão melhores, né? Vocês estão lembrando, né? Na semana passada eu fazia uma pergunta e ninguém lembrava. Aí eu sei que alguns me ajudaram aqui, o Francisco, a Marlene, se eu não me engano, foram alguns que deram alguns toques. Então, nós estudamos o texto da mulher samaritana. E nós percebemos o quê? Você lembra? Quando eu me movimento, irmãos, é por dois aspectos, tá? Quando a gente está falando. Para você prestar atenção, não é para tirar a sua atenção, e para você marcar na sua mente alguns sinais. Eu falei que Jesus, ele saiu da Judéia, onde existia um conflito religioso, um debate sobre batismo, que não contribuía em nada para o crescimento do Evangelho. Então ele sai da Judéia, rumo aonde? Para onde? Ele parou em Samaria, mas ele estava indo para onde? Para Galiléia. Então ele sai da Judéia, rumo a Galiléia, e ele, ao atravessar, ele tem que passar por Samaria, um terreno hostil, né? Não porque os samaritanos eram piores do que os judeus, mas porque não havia compatibilidade entre judeus e samaritanos. O próprio texto bíblico diz isso. E ele para numa cidade chamada o quê? Alguém lembrou aí? Pode falar. Sicar. Ele para em Sicar e ele vai fazer o quê em Sicar?
Beber água, no caso. Ele para lá em Sicar para justamente matar a sua sede, mas com intenções. Jesus ele é mestre, ele é soberano, ele conhece todas as coisas. Ele para em Sicar e pede a alguma mulher chamada mulher samaritana e diz o seguinte: dá-me de beber. E ele começa aquele diálogo com a mulher, para quê? Para tentar mostrar a ela que daquela água que ela estava bebendo, ela voltaria a ter sede. Mas quem bebesse da água que ele poderia dar, a água da vida, nunca mais teria sede, mas seria como se bebesse uma fonte que jorra para a vida eterna. Então ele dá essa ilustração, e a partir desse envolvimento com a mulher samaritana ali, ele começa a desconstruir aquilo que a mulher tinha na mente, né? Inicialmente falando simplesmente da água, mas ele começa a mostrar, instigar, e ela começa então a fazer questionamentos religiosos: onde devo adorar? Lá em Jerusalém ou no Monte Gerizim? E Jesus começa a desconstruir: nossa, nem ali nem aqui, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ela então falou assim: puxa, falaram mesmo que ia vir um tal de Cristo, Messias, que ia revelar para a gente tudo que deveríamos saber. E ele falou assim: eu sou o Cristo. Ela então sai correndo, ela vai, anuncia aos seus conterrâneos, eles vão até Jesus, convidam para entrar em Samaria, e muitos samaritanos creem em Jesus. E aí se cumpre o verdadeiro evangelho, em que Jesus vai buscar e salvar o que está perdido. Então, irmãos, sai da controvérsia, vai rumo ao cumprimento daquilo que ele tinha vindo fazer, buscar e salvar o perdido. Agora nós chegamos num texto em que os samaritanos vão estar envolvidos também. Mas nós vamos aprender algumas outras coisas. Quero que então juntos acompanhemos a leitura de Lucas capítulo de número 9, e vamos ler a partir do verso de número 51. Vamos ler. Acharam? Sim? Vamos lá. Na sua Bíblia tem um texto que foi adicionado, possivelmente, antes do verso 51. O que está escrito nesse texto? Os samaritanos não querem receber Jesus. Espera um pouquinho, mas semana passada eles foram abençoados. Aqui não é uma sequência cronológica, mas possivelmente, pelo contexto que nós vamos ler agora, possivelmente esse evento é posterior ao encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, eles foram abençoados, mas parte do povo não recebe a Jesus. Veja só o que diz a partir do verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, por isso a gente entende que esse texto é posterior, porque estava se aproximando o período do término do ministério de Jesus. Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, era judeu, né? Então, eles olharam para as circunstâncias e viram que eram inimigos dos samaritanos, eram judeus. Vendo isto, os discípulos Tiago e João, conhecido como apóstolo que mais falou sobre o amor, perguntaram a Jesus: Senhor, você quer que nós mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me tu. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo sol, te agradecemos pela semana que tivemos chuva, e te agradecemos porque hoje a tua palavra está aberta diante de nós. Pedimos, ó Pai, que escancare os nossos corações, ajuda-nos
a abrir mão da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa percepção de que conhecemos todas as coisas, de que temos poder sobre a nossa vida, sobre a nossa espiritualidade, que nós venhamos realmente a depositar todo o nosso coração, a nossa mente aos teus pés, para que o Senhor esteja transformando-nos, transformando a nossa convicção naquilo que realmente te agrada. Alimenta, Senhor, a nossa alma, dá, Senhor, disposição para cada um de nós seguirmos os teus preceitos, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é esse conflito. Jesus, então, junto com seus discípulos, eles estão caminhando para Jerusalém, como se estivessem voltando, né? Passam por um povoado samaritano, e ao passar por um povoado samaritano, Jesus e os discípulos, eles não são bem recebidos. E ao não serem bem recebidos, como que você se sente quando você não é bem recebido numa empresa, numa loja, numa igreja, num grupo de amigos, num grupo de pessoas, né? Como você se sente? Aqueles discípulos, eles demonstraram algo normal a cada um de nós. Porque esses dias, eu me lembro, eu nem contei para a Viviane, mas a gente estava em casa e não sei como é que estava no meio de faxina, não sei o que aconteceu. Eu sei que fui buscar a Carol na escola, e aí eu passei num lugar para pegar uma mistura, porque tinha arroz e feijão em casa e tal. Passei no lugar para pegar a mistura. E aí eu parei, tinha uma fila para pedir marmitex, eu entrei, e eu não ia pegar marmitex, ia pegar só a mistura, então peguei e tal, e fui na balança. Irmãos, eu era o primeiro da balança. Eu literalmente esperei 10 minutos para alguém simplesmente digitar um número. E eu falei assim, não vou chamar. Por quê? Porque eles estão ali terminando o negócio e tal, então eu vou ficar esperando. E eu fiquei esperando. Vocês não têm noção do que aconteceu. Fiquei esperando. Aí uma mulher entrou, pediu 4 marmitex, aí a pessoa foi lá, atendeu ela, pegou as 4 marmitex, e eu lá na fila assim, esperando. Aí essa pessoa que pegou marmitex resolveu também pegar alguma coisa para pesar. E aí começou a fazer fila atrás de mim. Essa pessoa que pegou os 4 marmitex depois que eu tinha chegado, pegou, passou na minha frente, na minha cara, pôs na balança, e no que ela pôs na balança, a pessoa, não, deixa que eu peso para você. Eu fiz assim. Ela pesou, saiu de lá, e depois que ela saiu, eu continuei na fila, e ninguém pesou a minha comida. Eu olhei para o caixa, estava o dono do restaurante. Falei assim, eu já criei dentro de mim todo o discurso. Deixa eu falar uma coisa para você, eu nunca mais piso nessa bodega aqui, porque não dá, ninguém pesou meu frango, né? Então, aí eu pensei, aí uma mulher lá dentro da cozinha, ela me viu, ela veio correndo, falou, não, deixa que eu peso para você. E aí aquilo deu uma aliviada no meu coração, ela pesou, aí eu fui caminhando bem devagarzinho, não resolutamente, né, estou decidido com o que vou fazer, atravessei o restaurante, ele é comprido, né, eu nem vou falar onde ele fica, ali na Baden Powell, Freitas, e é bem comprido, então você vai andando, cheguei lá na frente, o cara me tratou com tanta doçura, que eu peguei e falei o seguinte, Senhor, foi um tratamento, porque eu sou estressado demais. Tudo bem, de repente a pessoa não viu, eu não falei nada, mas o meu sentimento, irmãos, o meu coração era, Senhor, posso fazer descer fogo do céu sobre essa cozinha? Posso fazer descer fogo do céu sobre esses ímpios que não estão observando o teu servo fiel que está aqui? A vontade é imensa. Vocês imaginam? Você já se sentiu assim? Já se sentiu? Irmãos, nós temos essa percepção de que nós somos mais justos do que as pessoas que nos servem. Nós temos a percepção de que os nossos defeitos devem ser aceitos, mas os defeitos dos outros têm que ser tratados com justiça, né? Para os nossos amigos, como diz o ditado lá, né? Eu esqueci até como diz para os meus amigos a lei, para os inimigos o rigor da lei. Não é isso? Então, olha só como são as coisas. Então nós temos essa percepção, mas a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: para sermos cristãos, o conceito da paciência, e não é paciência contra a pessoa que está no restaurante, eu vou colocar nos 2 lugares, porque isso aqui vai ficar durante a semana aqui, tá?
não é simplesmente a paciência contra uma pessoa que não te atendeu no restaurante, mas é a paciência contra as injustiças. Porque quando nós somos cristãos, nós enfrentamos injustiças o tempo todo. E eu digo para vocês, como líder, nós poderíamos dizer o seguinte, não é pastor Marcelo, não é pastor Kenneth, puxa vida, mas eu ajudo tanto essa pessoa, mas eu fiz tanto por essa pessoa, agora essa pessoa falou isso de mim. Irmãos, nós temos esse sentimento, nós somos seres humanos. Se você sente isso, você imagina que nós também, como seres humanos, temos o mesmo sentimento, mais ou menos assim, eu fui lá, eu fiz isso na igreja, eu doei não sei o quê, e ninguém sabe, né? Ninguém sabe que eu dei aquele presente para a igreja, e como ninguém sabe, a pessoa acha que eu não fiz nada, e agora me trata desse jeito. Então a gente tem essa sensação, esse pensamento. Algumas pessoas deixam de frequentar a igreja porque dizem que acham os outros hipócritas. Mas o que mais afasta as pessoas da igreja não é necessariamente a hipocrisia. Mas o que afasta muitas pessoas também da liderança, do serviço, dos ministérios, é a frustração com as injustiças. Os líderes são acometidos por este mal e frequentemente se veem enfraquecidos, angustiados, frustrados, revoltados e muitos desanimados por conta das injustiças que eles acham que estão enfrentando nos seus ministérios. E não que essas injustiças não sejam reais, elas são reais. Sabe por quê? Porque nós só avaliamos as injustiças que são feitas contra nós, que são reais, mas nós não avaliamos as injustiças que nós fazemos para com os outros. Nós não percebemos essas coisas. Não somente pastores, mas líderes de ministérios, ajudantes, gente que está na igreja, né? Às vezes nós não percebemos que nós nos ferimos. E essas feridas levam-nos a um sentimento de autopiedade, de autocomiseração, de revolta, de desânimo. Mas em meio à jornada cristã, é preciso nós entendermos que as injustiças são uma realidade. Veja comigo o texto ali de Lucas capítulo de número 9, pouquinho antes do texto que nós lemos, olha o que Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua poltrona reclinável, confortável, aconchegante, seja servido com todos os benefícios que um líder, é isso que está dizendo? O que está dizendo? Se alguém, lê comigo, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. E eu quero desafiar você a pensar pelos dois prismas. Primeiro, das pessoas que sofrem. Não pense que o choro de alguém, a tristeza de alguém, a revolta e o desânimo de alguém, não seja algo que essa pessoa esteja sentindo de fato. Não pense que é manha. Porque de fato, a pessoa está sentindo algo que possivelmente ela foi acumulando. E é real, aquele sofrimento é real. A minha pergunta é o seguinte: se Jesus foi aquele mais injustiçado, foi aquele que mais sofreu perseguição, aquele que mais sofreu injustiça, e ele está dizendo para nós: vocês não vão sofrer a mesma coisa que eu sofri. Porque ele disse que o meu fardo é o quê? Suave. É leve, não é isso? Mas ele está dizendo que nós vamos carregar a nossa cruz. Então significa que mesmo, vamos tentar, não é uma interpretação profunda do texto, mas resumindo, irmãos, Jesus sofreu infinitamente maior do que nós vamos sofrer a nossa vida toda. O que ele está dizendo para nós é o seguinte, que os benefícios do Evangelho, eles são incomparavelmente maiores do que o sofrimento. Contudo, os benefícios, muitas vezes, vêm num tempo, ou além do tempo que nós estamos vivendo. Então, o período que nós estamos de vida, do nosso nascimento até a nossa morte, pode incluir dores, injustiças, que estão, muitas vezes, sendo encaradas como falta de bênção de Deus. E isso não é a realidade. Eu creio que um dos grandes males da vida, e eu falei para alguém ontem, eu não lembro para quem que eu falei, estou tão louco que eu não sei para quem eu falei, é o vício
Vício no bem-estar. Coisas ruins, como as drogas, como as guerras, isso todo mundo sabe que é ruim e todo mundo sabe que quer evitar. No entanto, não são somente as drogas, os vícios, as guerras que afastam o ser humano de Deus. A grande sacada, a grande armadilha do mal é justamente nos dar coisas boas. E estas coisas boas nos afastam de Deus. O vício no bem-estar é um problema dos nossos dias. Os males nos alcançam, as doenças, as perdas, inevitavelmente as injustiças, e principalmente quando somos cristãos, isso se acentua. O problema é quando o quadro que está pintado na nossa mente, que a sociedade de alguma forma tem promovido, é o bem-estar como a busca maior da vida. Eu não estou dizendo que você não tem que querer viver bem, eu não estou dizendo que você não tem que ter uma boa casa, um bom carro, eu não estou dizendo que você tem que ficar sofrendo e falar, eu adoro sofrer, não é isso. Mas é fazer do bem-estar um vício tão grande que eu sou incapaz de suportar determinados tipos de sofrimento que faz parte da vida. Quantas pessoas nós conhecemos, nós estávamos falando ontem, com um casal de amigos falando ontem justamente, estou lembrando de uma pessoa que esteve aqui com a gente, né, se batizou, passou por um período de sofrimento muito grande e acabou falecendo, acho que foi 2001, 2012, não me lembro, talvez a Vaninha me ajude. O Carlos foi membro da nossa igreja, o Francisco se lembra, citei até o Francisco ontem, primeira vez que o Francisco pregou aqui na igreja, ele pregou no dia que o Carlos veio e falou assim para mim, pastor, quero estudar a palavra de Deus. E ele passou o ano de 2011, se eu não me engano, 10 ou 11, aqui com a gente, e ele faleceu no dia 1º de novembro. Me lembro exatamente que o velório foi no dia de finados, então o cemitério estava bem lotado, ele tinha um câncer e ele enfrentou muita coisa, e é interessante quando a gente vê o sofrimento da pessoa, estive com ele no hospital várias vezes, tal, e você olha, você fala o seguinte, será que eu tenho direito de achar que as pequenas coisas que eu enfrento, de injustiça, de desânimo, de tristeza, de frustração, são justificativas para me afastar de Deus? São justificativas para que eu me afaste do Evangelho? Ah, pastor, mas você não sabe, cada um tem a sua dor. Eu sei que você vai pensar isso, porque a dor que dói em você é só você que sente, né? Cada um sabe onde aperta o calo do seu sapato. Agora, sapato não, o calo está no pé, né? O sapato que aperta o calo do pé, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam? Irmão, cada um conhece a sua dor, e eu não estou negando a sua dor e nem desvalorizando a sua dor, muito pelo contrário, eu estou me compadecendo da sua dor, mas eu estou te convocando para pensar como Jesus pensou. Enquanto João e Tiago queriam que descesse fogo do céu sobre os samaritanos, Jesus está dizendo o seguinte, essa não é a minha missão, eu não vou gastar tempo com isso. Ele não quer? Eles não querem me receber? O que eu posso fazer? Eu não sou valoroso para eles? Eu não tenho, porque eles não estavam olhando Jesus como Salvador, eles estavam olhando para Jesus e seus discípulos como judeus, eles têm cara de quem estão indo, de pessoas que estão indo para Jerusalém. Jesus foi maltratado pelo povo samaritano, e o mesmo povo samaritano que tinha sido abençoado por ele. Por isso, irmãos, nós precisamos ser pacientes contra as injustiças a que nós somos submetidos. Negar a dor e o sofrimento é negar a vida como ela é. O bem-estar do carro, da casa, da saúde, não é motivo de nos sentirmos superiores, mas de nos sentirmos agradecidos. Olha lá no quadro, uma das coisas que nós precisamos aprender, gratidão. Então você acordou, faz quanto tempo que você não fica doente? Agradeça a Deus por isso. Agradeça, porque quando a doença nos acomete, nós nos sentimos abatidos, enfraquecidos e percebemos que algumas coisas na vida não deveriam ser levadas tão a sério. Algumas coisas na vida não deveriam ser levadas a ferro e fogo quando a doença nos abate. A doença, o sofrimento, as perdas nos ajudam, e a injustiça também nos ajuda a depender mais de Deus. É sentir um pouquinho na pele, e não, Jesus não tem prazer nisso. Mas é sentir na pele um pouquinho daquilo que Jesus passou. Não querer passar por lutas, tudo bem. Mas achar que as lutas são prova de que Deus não se importa com você, irmãos, é infantilidade e desconhecimento da palavra. O bem, estar bem,
é muito bom. Mas temos que tomar cuidado quando o bem se torna a única fonte que nos inspira à fidelidade. Porque o sofrimento é uma realidade, a dor é uma realidade, e nós precisamos estar atentos. A injustiça, o desânimo pode vir, mas o que você faz com o sentimento de injustiça, de desânimo, aí é uma outra coisa. O que Jesus quer é que nós tenhamos paciência contra as injustiças. A segunda coisa, compromisso inegociável com a missão. Vamos fazer um jogo de perguntas e respostas aqui? Vamos lá? Então, primeira pergunta: quem se hospeda num hotel é um? Certa resposta, marca ponto para você aí. Então, vamos lá. Segunda pergunta: quem compra numa loja é um? Certa resposta, mais um ponto para você. Na saída você pode me dar um abraço apertado, é um prêmio muito legal, mas tem que acertar todas as questões, tá bom? Terceira questão: quem vai ao médico ou ao dentista é um? Paciente, né? Não é a pessoa que tem paciência, mas se a gente quiser forçar a barra, vamos dizer. Certa resposta, vamos lá. Quarta pergunta: quem trabalha numa empresa é um? Aí vocês estão mais tímidos, pode falar. Tem duas respostas. Empregado, funcionário melhor, vai. Funcionário, tá bom, certa resposta, empregado, você pode falar o que você quiser. Agora a pergunta que não quer calar. Se assistimos a TV, nós somos o quê? Quê? O que foi aí? Cada resposta. Regiane, por favor, responda a sua. Vai lá. Muito bem. Então nós somos telespectadores, certo? Não? Tá faltando um S. É que deve ter pulado para a parte de baixo ali, porque muda de computador, né? Você vai falar assim: pastor, mas por que essas perguntas? Para a gente entender que o reconhecimento de quem nós somos numa relação é fundamental para conhecermos os nossos direitos e os nossos deveres. Um hóspede, o que ele quer quando ele está num hotel? Ele quer um bom atendimento. Um cliente, ele quer um bom produto e também um bom atendimento. Um paciente, ele quer ver seus problemas solucionados. Se você vai lá na Lígia, você vai na Carolzinha, você vai na Viviane, e você chega lá, e ela fala assim: não, você tem só um quebradinho aqui. Aí você vai lá: não, pode ir lá. Ela dá uma anestesia, e a hora que você acorda, você fala assim: cadê meu dente? Esqueci, arranquei. Como você se sente? Maltratado, injustiçado. Aí você fala: você pode colocar meu dente de volta. Não, agora eu vou ter que fazer um implante. Né? Aí você vai falar assim: eu vou processar a Lígia porque ela quebrou meu dente e arrancou meu dente. Aí você começa a trabalhar através de uma relação comercial. Então, entender quem somos é fundamental para entendermos os nossos direitos e os nossos deveres. Um funcionário, ele quer o quê? O seu salário em dia. Em troca, o patrão quer o quê? Uma boa prestação de serviço e como disse o Rogério hoje, trabalhar 8 horas por dia e não trabalhar 5 horas e 3 horas na internet. Viu? Não é isso, ô João? É isso que a gente quer? A gente quer o quê? Um funcionário que trabalha 8 horas por dia e o funcionário quer o seu salário em dia. Agora, o que acontece? Aí vai uma bronca aqui, primeira bronca do ano. Primeira bronca do ano. Não era tema de hoje. Mas vou falar uma coisa para vocês. A gente está demais no WhatsApp, a gente está demais no Facebook. A gente está demais no WhatsApp, a gente está mais no Facebook. A gente está postando coisa em horário de trabalho que, a hora que você perceber, o chefe vai olhar e fala assim: mas postado há 2 horas. O chefe olha no relógio, é meio-dia. Fala assim: mas 10 horas? 10 horas ele estava aqui. Certo? Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos relacionamentos interpessoais no mês de março, ou talvez no final de fevereiro, ainda não terminei o calendário. Mas, só para a gente relembrar, um funcionário, ele quer o seu salário, o patrão quer o bom serviço. Então, toda relação pressupõe direitos e deveres. E a minha pergunta agora para você: e no nosso relacionamento com Deus? Se Deus é pai, nós somos o quê? Filhos. Se Deus é mestre, nós somos o quê? Discípulos.
Se Deus é Senhor, nós somos o quê? Servos. Todas essas comparações nos dão uma prova clara de que a nossa relação com Deus não é uma relação de hóspede. Primeira coisa, a nossa relação com Deus não é uma relação de hóspede. Ah, mas a igreja tem que me prestar um bom serviço. Irmãos, eu estou por aqui do que nós estamos vendo hoje em dia. Irmãos, eu quero um ar-condicionado nessa igreja, eu quero bancos melhores, eu quero. Mas a minha pergunta é, será que isso vai determinar o meu serviço, o meu comprometimento com Deus na comunidade que eu sirvo? Deve determinar. Se isso aqui acabar, se cair um avião, que nem caiu lá na... Como foi mesmo? Onde caiu mesmo? Taiwan, né? Se caiu um avião aqui, e a gente vai falar o seguinte, irmãos, agora nós vamos nos reunir nos próximos 4 anos, porque não tem dinheiro para construir uma igreja nova, nos próximos 4 anos nós vamos reunir ao ar livre. Certo? Se chover, a gente vem de capa de chuva, né? Ou se vocês preferirem como que é aquele negócio, né? Roupa de mergulhador lá, a gente vem. A igreja continua existindo. Isso significa o quê? Que a igreja é o templo? Não, a igreja somos nós. Então nós não podemos ter para com Deus e nem para com a nossa igreja a relação de hóspede. Nós não somos hóspedes. Outra coisa, nós não somos clientes da igreja. Nós não somos clientes que nós contribuímos quando nós achamos por bem, contribuímos e ainda queremos um bom serviço, um bom produto que seja apresentado. Nós não somos, nós somos parte da igreja. Outra coisa, nós não somos pacientes da igreja. Ah, mas em alguns momentos eu estou precisando de cuidados. Legal, muito bom. Em alguns momentos nós precisamos de cuidado e nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas nós não somos eternos pacientes da igreja. Nós precisamos entender que somos parte da igreja, mas somos um corpo. E nós cuidamos daqueles que estão sofrendo, porque nós somos todos do mesmo corpo. Então, quando um membro sofre, nós ajudamos, mas nós não somos pacientes da igreja. Nós não somos funcionários da igreja. Nós servimos a Deus com alegria. Nós nos apresentamos diante dele com cânticos. Nós servimos uns aos outros porque nós somos parte uns dos outros. Então, nós precisamos entender que nós não somos também telespectadores. Nós não estamos aqui para assistir um culto, mas estamos o quê? Como diz no linguajar gospel, né? Evangélico, estamos aqui para prestar um culto a Deus. Na verdade, nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para adorar, para estar em comunhão, não somos telespectadores. Então, Renan, tem um gato quase subindo no seu carro lá, viu? É sério mesmo, agora ele, acho que eu falei, ele foi. Senão ele sobe aí e vai arranhar tudo sua lataria. Gente, eu gosto de gato, viu? Vocês não têm noção como eu gosto de gato. É porque é criação de Deus, então a gente gosta do gato, viu, Rogério? Eu me perdi aqui, hein? O problema é o gato, gente, o gato é... Bom, voltando aqui, então nós não somos hóspedes, clientes, pacientes, funcionários e telespectadores. Nós somos servos de Deus. O problema então é que nós temos 2 equívocos. Ensinamentos que nos levam a acreditar que nós somos clientes da igreja e aí queremos os nossos direitos. Irmãos, tem gente processando a igreja para que devolva o seu dízimo. Eu estou falando sério para vocês. Então, tem gente, porque eu sou cliente da igreja. O outro equívoco é que nós somos telespectadores. Você foi criado por Deus para se integrar ao seu corpo, que é a igreja. E como parte da igreja, eu preciso entender as minhas responsabilidades e assumir com Deus e com o seu corpo um compromisso inegociável com a missão. Olha o que diz o verso 58. Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Abrir mão do bem-estar, do conforto, da segurança, entendendo que é Deus que sabe o que é melhor para nós, mesmo que necessário for abrir mão das coisas que nos dão segurança. Nós precisamos ter um compromisso inegociável com a missão, mesmo que nós não estejamos estando num lugar extremamente rico, no sentido material das coisas, nós estamos onde nós podemos. A realidade da nossa igreja é essa. Aí você fala assim, então não me interessa. Aí também não me interessa que você esteja aqui.
Irmãos, nós somos uma comunidade, somos uma família, nós somos um corpo. Então nós precisamos entender, pode parecer insensibilidade de Jesus, mas olha no verso 59 e 60. O outro disse a Jesus. Não, a outro Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Vou forçar um pouquinho aqui o texto, fazer algumas perguntas para o texto. Você acha que o pai dessa pessoa estava morto? Quem acha que sim? Quem acha que não? Ninguém responder, quem não acha nada? Quem não acha nada? Quem está com o sovaco não levantou o braço porque não quer matar o companheiro, né? Veja só. Será que essa pessoa estava morta? Se a pessoa estava com Jesus, o texto não diz para nós se a pessoa estava morta, ou se o cara que disse que preferia sepultar o seu pai antes, ele estaria com o seu pai até o seu pai morrer. Então nós não temos garantias, mas a possibilidade, pelo cara estar ao lado de Jesus, de que o pai ainda não teria morrido, é grande. Então, o que Jesus está querendo dizer não é insensibilidade para com as famílias, para com a responsabilidade que nós temos com a nossa casa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, em primeiro lugar, nós sempre estamos arrumando justificativas para não cumprirmos aquilo que Deus tem para nós. Então Jesus, ele põe à prova aqueles que querem segui-lo. Então, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Se você quer seguir a mim, tome a sua cruz agora e me siga. Então, muitas vezes nós estamos com uma visão errada do que é servir a Jesus, do que é seguir a Jesus, do que é cumprir os seus planos. Então, por termos a visão errada de um cliente, de um hóspede, de um paciente, de um funcionário, de um telespectador, porque como telespectadores a gente liga quando quer, desliga quando quer. Assiste o que gosta, desliga quando não gosta. Então, é interessante isso. Se eu falar para vocês que nós vamos fazer uma série de estudos sobre os maiores pecados que estamos cometendo, e todos os cultos nós teremos 30 minutos de confissão de pecados ajoelhados aqui, então você venha preparado para 30 minutos de oração de joelhos para confissão de pecados. Vamos fazer a divulgação no Facebook, vamos fazer a divulgação por e-mail, vamos ligar uns para os outros, aí você está lá naquela piscina, domingo na hora do almoço, você fala assim, nossa, estou tão ansioso para ir para a igreja confessar os meus pecados, ajoelhar no milho, né? Você percebe que às vezes essas comparações radicais, elas são justamente feitas para a gente provar se realmente estamos servindo a Deus da forma que nós deveríamos estar servindo a Deus. O que Ele pede para nós é que nós assumamos um compromisso inegociável com o projeto que Ele tem. Qual é o projeto de Deus? Qual é o projeto de Jesus, quando nós vimos nas últimas 2 semanas? Isso, vamos lá. Buscar. Eu estou frustrado. Eu vou abandonar o ministério, porque qual é o propósito de Jesus? Buscar, vamos lá, todo mundo dizendo, buscar e salvar o que está. Então guarda isso na sua mente. Nós fomos resgatados para resgatar. A nossa missão é buscar e salvar o que está perdido. Quantos empecilhos nós colocamos para servir a Jesus? Falta de tempo é um empecilho? Ah, pastor, porque você não conhece a minha vida. Já começou a justificar. Não diga isso. Falta de tempo é um empecilho? Não. Talvez você não tenha tempo para investir 2 horas, 3 horas por sábado, trabalhando com louvor, com jovens, mas tem tantas outras formas de servir ao Senhor. Então eu digo para você, falta de tempo não é um empecilho. Ah, pastor, mas eu não consigo ir à igreja. Tem outras formas de servir. Ah, mas eu não consigo domingo à noite, eu trabalho. Tem domingo de manhã. Ah, mas domingo de manhã eu não posso. Aí tem durante a semana à noite. Ah, mas durante a semana à noite eu posso. Então se mata, irmão. Não tem jeito. Porque se você ficar dando justificativa, para cada desafio que Deus fizer para a sua vida, irmãos, nós somos chamados para ter um compromisso inegociável. Jesus está dizendo para priorizarmos. Falta de capacitação. Não, mas eu não tenho condições de servir.
biblicamente não é uma justificativa. Ah, eu sou muito novo. Ah, eu sou muito velho. E por aí vai. Quando damos desculpa ou justificativas, não percebemos o risco que estamos correndo. Nós vamos nos distanciando, nós vamos nos enfraquecendo, e o pior de tudo é que nós vamos contaminando as pessoas que estão ao nosso lado. E aí, quando a gente começa a contaminar, a gente parou de ser bênção. A gente começa a ser um grande problema na igreja. Ah, então pastor, eu vou embora. Faço isso, por que não muda de vida? Não é? Não é para você ir embora, é para você mudar de vida. A palavra é anunciada para que você seja transformado hoje. Jesus dá a oportunidade todos os dias de fazermos diferente aquilo que estamos fazendo errado. Isso se aplica à responsabilidade que nós assumimos ou deixamos de assumir. Veja o que diz lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, o famoso texto, vamos ler juntos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós somos chamados para assumirmos um compromisso inegociável com a missão. A missão é fazer discípulos. Sabe o que isso significa? Que no dia 7 de março, quando nós vamos dar o aviso hoje sobre o Café das Mulheres, no dia 7 de março, a gente tem que ter aqui o maior número de mulheres possíveis para ouvir a palavra de Deus, para compartilharem juntos, e nós como homens, nós vamos interceder para que este dia seja um dia em que mulheres sejam invadidas pela palavra de Deus, e sejam realmente transformadas pelo Evangelho, a semente seja lançada. Então nós temos que pensar dessa forma. Então no dia 21 de março, 28 de março, que nós vamos ter dois trabalhos de jovens especiais, a igreja tem que interceder, a igreja tem que participar, para que outros jovens sejam alcançados com o Evangelho. Está vindo a chuva? Ou é só o vento? Então, deu para entender? A nossa missão não pode ser negociada. E o último ponto, irmãos, fidelidade em todos os momentos. Olha o que diz os versos 61 e 62. Uma outra pessoa, o outro tinha sido convidado por Jesus. Esse aqui vai até Jesus e diz: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Jesus, ele não diz, não vá se despedir daqueles que estão na sua casa, mas ele diz no verso 62, Jesus lhe explicou, em alguns lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, entra numa compreensão mais profunda da relação de fé e fidelidade. Então, o que eu queria explicar para você é algo muito simples, e talvez você vai falar o seguinte: pastor, você está sendo radical. Pode ser que você entenda dessa forma, mas eu não sou radical em nada na minha vida, só em alguns princípios fundamentais da palavra. Mas entenda uma coisa: a palavra fé e a palavra fidelidade, no original e na história bíblica, elas estão intimamente relacionadas. Intimamente relacionadas. Fidelidade tem a ver com a lealdade, submissão, firme decisão de seguir por caminhos e princípios sem abandoná-los. Então, fidelidade é uma firme decisão de não abandonar os princípios e caminhos assumidos. E fé é o dom, a capacidade que Deus nos dá de crer nele e em seus propósitos. Ela é real, ela é poderosa, mas invisível. Quando temos fé, agimos com fidelidade. Então a palavra fé e a palavra fidelidade, elas estão intimamente relacionadas. Eu não estou dizendo que nós não erramos, por isso que eu não sou radical. Eu não estou dizendo que nós não estamos propícios a cair em determinados momentos, em determinados pecados. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: quem coloca a mão no arado, e olha para trás, não é apto. Ou seja, a verdadeira fé é aquela que, nos momentos de dificuldade,
permanece fiel. E não é fiel sem errar, mas é fiel no compromisso, é fiel na firme decisão de seguir ao Senhor. Então quando a pessoa diz, olha, eu estou aqui com o Senhor, eu estou com tudo. Ah, mas eu preciso dar uma passadinha na casa dos meus pais, da minha família, tal, tal, tal. Não, pode ir. É como se Jesus dizendo, pode ir. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ou seja, como o povo de Israel olhou quando saiu do Egito, saiu da escravidão, seguiu adiante e ficou a vida inteira reclamando, ah, mas quando eu não era crente, a minha vida era melhor. Quando eu não era crente, aí eu fico pensando se realmente existe fé em pessoas que vivem na infidelidade. Por isso que é para a gente pensar um pouquinho. E aí eu não estou falando de pequenos erros, de falhas que nós cometemos, em quedas em algum momento. Mas eu estou falando em compromisso real com Deus. A fidelidade é a demonstração da nossa fé. O nosso comportamento, quando influenciado pela fé que temos, gera atos de fidelidade. Por temer a Deus, por crer nele, ter fé, então eu sou fiel. E aí a gente poderia estender essa fidelidade a vários campos da nossa vida. Mas nós precisamos entender que o compromisso real, aquele compromisso com Deus, a cada dia nós somos confrontados por questões que nos enfraquecem ou nos fortalecem. Vou dar 2 exemplos, a gente está partindo para o final. Quando um jovem ou uma pessoa solteira toma a decisão de não se relacionar fisicamente com o seu companheiro antes de se casar. E eu decido que eu vou me relacionar apenas depois que casar, porque essa é a vontade de Deus. Quando você toma essa decisão, é como você estivesse sendo fortalecido. Não para que você se coloque para julgar os outros, mas é uma decisão que você foi confrontado, porque as oportunidades elas são imensas. A gente falar que as oportunidades são pequenas é mentira, mas quando você toma uma firme decisão de seguir a Deus, eu não estou dizendo que essa decisão é que te leva para o céu, porque o que te leva para o céu é a graça de Deus. Mas nós somos desafiados diariamente a provar a nossa fé por meio da fidelidade. Ah, você não abriu mão do compromisso com Deus, mas muitas vezes a gente erra. Eu sei que a gente erra. Mas a gente não pode se conformar com isso. Porque quando nós perpetuamos no erro, quando nós temos prazer no erro, ah, mas eu não tenho. Então precisamos ser confrontados e desafiados. Quando nós vamos à igreja e ouvimos a palavra, por exemplo, segundo exemplo, e não respondemos positivamente aos desafios, nós vamos fazer um desafio hoje. Daqui 5 minutos nós vamos fazer um desafio. Quando nós não respondemos positivamente aos desafios, a gente mostra algumas coisas. Por exemplo, insubmissão, excesso de crítica, falta de comprometimento com a missão. Então a gente mostra várias coisas. Mas nós somos desafiados todas as semanas pela palavra de Deus. Isso pelo menos na igreja, nos grupos de estudo. E mais ainda, se você ler a palavra de Deus periodicamente, você vai ser desafiado a todo instante. Quando nós somos desafiados e não reagimos positivamente, é como se o nosso coração criasse um antídoto contra a atuação do Espírito Santo. Aí eu procuro culpados de todos os lados, mas quando nós ouvimos a palavra e damos ouvido, nós somos fortalecidos. Hebreus diz o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Imaginem, por exemplo, que nosso relacionamento com Deus tivesse uma barreira, e quando eu ouço a palavra de Deus e dou ouvidos a ela, é como se um bloco desse muro fosse retirado, e eu me fortaleço mais. Mas quando eu dou ouvidos, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não obedeço, é como se mais uma barreira fosse colocada. Então significa que da outra vez que eu for ouvir, a situação vai ser mais difícil ainda. É como se a nossa comunhão, quanto mais temos comunhão, isso se aplica a qualquer área da vida. Estávamos conversando eu e o João essa semana, e o Walter, falando sobre caminhada, exercício físico. A gente precisa viciar nisso. Não é? A gente precisa viciar. O Tiago gosta de andar de bicicleta, a Viviane gosta de ir para a academia. Então, se a gente não pegar um hábito permanente de falar o seguinte, uma decisão, eu vou fazer. Agora, se você fala o seguinte, eu vou quando dá, eu ouço quando dá, quando me interessa, o que acontece? Se você faltar um dia na academia, se você faltar 2 dias na academia, se você faltar 3 dias na academia, você falta 1 ano na academia. Eu falo isso porque eu sou parte desse
grupo seleto de pessoas que faltaram um ano na academia. Então, pense comigo, na vida cristã, o hábito é fundamental. Os bons hábitos de ouvir e obedecer é que realmente mostram a nossa fé, fortalecem a nossa fé. Então, ser fiel é fundamental. O fato de Deus ser soberano não invalida a nossa responsabilidade em dizer sim ou não aos desafios que são lançados diante de nós. Mesmo que limitados nas nossas escolhas, porque Deus é soberano, nós podemos rejeitá-lo quando nós somos confrontados pelo pecado e pelas decisões. Conclusão e desafio. Vimos hoje então mais 3 aspectos importantes que precisam fazer parte da nossa reconstrução, a reconstrução da nossa vida cristã. Paciência foi um deles. Compromisso, o segundo deles. E o terceiro? Vamos lá. Fidelidade. Em qual dessas áreas, talvez, você precise de mais transformação? Pense nisso. Hoje nós vimos então paciência diante das injustiças. Não é ser bobo dos outros, é não desanimar nos momentos de luta. Quando Jesus era injustiçado pelos religiosos, ele os confrontava. Ele os confrontava com a palavra, mas não para destruir os religiosos, mas para tentar desafiá-los a mudar de vida. Jesus ele foi paciente na tribulação. Compromisso inegociável com a missão, buscar e salvar o perdido. Não há desculpa para não cumprirmos o chamado de Deus. E terceiro, fidelidade em todos os momentos. Dia a dia seremos colocados à prova, Rogerão. Exatamente aquilo que você falou. Escolha ser fiel a Deus, pois vale a pena. Vamos ler aquele versículo juntos, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é vão. Estou falando decor, perdoe-me. Falando decor na minha versão, né? Então, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então pense o seguinte: quanto mais firme, quanto mais constante, quanto mais envolvido, quanto mais comprometido, mais fortalecidos seremos. Se por um acaso formos desanimando, enfraquecendo, relaxando na obra do Senhor, pode ter certeza absoluta que nós vamos desconstruindo um relacionamento bonito, nós vamos abrindo mão e vamos nos enfraquecendo, porque força gera força e fraqueza gera fraqueza. O desafio nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos lembrar que Cristo veio buscar então e salvar o perdido. Lá em Tito 2, 14 e 15, é o último texto que vamos ler, ele diz o seguinte: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Paulo diz para Tito, o jovem pastor também, ele diz o seguinte: ninguém te despreze. O que você tem que ensinar é que as pessoas precisam, olha só, é a palavra de Deus. Está dizendo o seguinte: ensine que eles precisam ser um povo zeloso na prática de boas obras, dedicado, constante, perseverante. Então nós vamos ter agora 5 minutos para que você conheça realmente o que é seguir orientações de Deus. Uma coisa bem simples. Nós começamos com a Larissa, conforme a gente tinha falado lá, né, na quinta-feira. A gente muitas vezes tem aquele momento de cumprimento. Antigamente fazia-se todo culto, e todo mundo falava assim: eu não aguento mais cumprimentar as pessoas. Aí a gente aboliu de vez, né? Não tem mais cumprimento na igreja. Então, aí hoje a gente resolveu, nós vamos fazer diferente. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que você não conhece. Ou talvez tenha alguém aqui que você não perdoou, que você precisa pedir perdão. Ou talvez você não precise pedir perdão, você não precisa conhecer ninguém, mas de repente você precisa orar a Deus pela sua fidelidade. De repente você precisa orar a Deus para que você seja uma pessoa paciente. De repente você precisa orar a Deus para que você seja uma pessoa submissa, uma pessoa humilde. Então, nós vamos ter um fundo musical sendo tocado. Eu vou pedir que você, de alguma forma, você pode sair do seu lugar, orar com uma pessoa que você não conhece. Você pode sair do lugar, pedir perdão e liberar perdão para alguém. Você pode sair do seu lugar, você pode ficar no seu lugar orando. O que nós não podemos fazer agora é simples... vai ser tocado, viu? Vai ser tocado.
Obrigado, não te chamei por causa disso. Nós estamos vendo, ó a proatividade dele, né? Já estava vindo. Mas nós vamos tocar para que todos nós tenhamos um tempo de oração, de comunhão. Não use esse tempo para contar sobre, ai que batom lindo que você está hoje, ai que roupa linda, ai que legal, será que o São Paulo ganhou, será que o Corinthians ganhou, esquece isso. É um tempo em que nós vamos simplesmente orar a Deus. Se você não quer orar com ninguém que está do seu lado, você tem todo o direito, mas quero que você ore no seu lugar, falando com Deus sobre a sua vida, sobre aquelas questões que estão ali, né? Então, vamos orar agora, pode liberar o som, e nós vamos então sair do nosso lugar. Procure alguma pessoa que você queira orar, não fique simplesmente no seu lugar, só se você realmente estiver muito tímido. Mas vamos orar a Deus neste momento. Lembre dos valores e virtudes.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de orarmos a Ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de servirmos a Ti com liberdade. Nós temos, como igreja, relembrado dos irmãos que têm sofrido pelo Teu Evangelho. Pai, como é difícil, na realidade que nós temos hoje, Senhor, enxergar que há lugares no mundo nos quais a Tua palavra não pode ser pregada, nos quais uma Bíblia é motivo para a morte. Lugares no mundo, Senhor, que não tem a Tua palavra traduzida, pessoas que anseiam por este livro sagrado e não têm acesso pela perseguição política, religiosa. E Pai, está diante de nós diariamente, com diversas capas, com diversas traduções, mas muitas vezes tratamos a Tua palavra simplesmente como um livro. Pai, pedimos que esteja olhando para o nosso coração, sondando o nosso coração, olhando, Senhor, a nossa fidelidade, olhando o nosso grau de humildade, de compaixão, de sinceridade, de submissão, de coragem, e trata, Senhor, cada uma dessas áreas da nossa vida. Aviva o nosso coração, Senhor, para que possamos vivenciar o Evangelho, de buscar e salvar o perdido com disposição. Pai, que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça. Ouça a oração dos Teus servos, ouça a oração da Tua igreja, trata a nossa vida, dá disposição, para que venhamos a levantar amanhã, com o olhar moldado, com a mente moldada, com o coração moldado, pelo Teu Evangelho. Que Cristo seja o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Senhor. Que a nossa visão equivocada morra e que ressurja a cada dia, num novo começo, no recomeço da vida cristã, a disposição de servir-te, independentemente das diferenças, independentemente da religiosidade, mas que Cristo cresça a cada dia dentro de nós. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.